Nunca vou esquecer o olhar de todos naquele almoço do Dia das Mães na mansão da Teresa Albuquerque. O silêncio constrangedor que tomou conta do ambiente quando minha própria filha, Carolina, entregou as chaves de um Mercedes último modelo, avaliado em mais de R$ 300 mil, para a sogra, enquanto minutos antes havia me dado uma sandália de 25 Riders comprada em liquidação. Respirei fundo, sorri educadamente e agradeci. Ninguém imaginava o que estava passando pela minha cabeça naquele momento. Meu nome é Alice Monteiro, tenho 68 anos, e essa é a história de como um simples presente de Dia das Mães me fez redesenhar completamente o futuro da minha família e dos meus negócios. Construí um império gastronômico do zero, com 18 restaurantes italianos espalhados pelo Brasil. Mas naquele dia, sentada à mesa de jantar de mogno importado da Itália, percebi que o dinheiro não compra respeito, nem gratidão. A mansão da Teresa, no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, era exatamente o que se esperava. Ostentação em cada detalhe. Lustres de cristal Baccarat, obras de arte assinadas por artistas renomados, móveis de antiquário que custavam mais que muitos apartamentos. Eu, que cresci em um apartamento de 2 cômodos no Brás, ainda me sentia levemente deslocada nesses ambientes, mesmo depois de ter conquistado minha própria fortuna. Carolina chegou atrasada, como sempre. Minha filha, com seus 37 anos, entrou usando um vestido que reconheci de uma marca francesa caríssima. Um presente meu de aniversário do mês passado. Rafael, meu genro, vinha logo atrás, com aquele sorriso comercial que nunca alcançava os olhos. O casal perfeito, como gostavam de ser vistos. Teresa os recebeu com abraços efusivos, enquanto eu recebi apenas um aceno de cabeça e um "Dona Alice", murmurado com uma formalidade que sempre me mantinha à distância. "Mamãe, que bom que você veio", disse Carolina, me dando 2 beijos no rosto, cuidadosa para não borrar o batom caro. Eu sabia que aquele "que bom" escondia a surpresa de que eu tivesse aceitado o convite. Nos últimos anos, os almoços de Dia das Mães sempre haviam sido no meu restaurante principal na Moca, onde tudo começou. Era nossa tradição. Mas desta vez, Carolina insistiu que fosse na casa da sogra. Para variar um pouco, ela disse ao telefone. O almoço seguiu seu curso previsível. Teresa falando sobre sua recente viagem a Milão, Rafael comentando sobre seus novos investimentos imobiliários, Carolina mostrando fotos de sua última visita a um spa em Campos do Jordão. Ninguém perguntou sobre meus restaurantes, sobre o novo chefe francês que eu havia contratado a peso de ouro, ou sobre a unidade que acabara de inaugurar em Gramado. Eu era apenas uma espectadora naquela mesa, apesar de ter sido a razão original da comemoração. Minha neta Beatriz, de 11 anos, era a única que parecia genuinamente feliz em me ver. Sentou-se ao meu lado e me mostrou seus desenhos mais recentes. "Vovó, desenhei você no seu restaurante", disse ela, orgulhosa de sua criação. O desenho mostrava uma figura de cabelos grisalhos com um grande sorriso, rodeada de mesas e pessoas felizes. Senti meu coração aquecer. Pelo menos alguém naquela mesa me enxergava. Então chegou a hora dos presentes. "Vamos começar com o presente da vovó Alice", anunciou Carolina, me entregando uma pequena caixa mal embrulhada em papel de presente amassado. Parecia algo de última hora, algo que ela havia lembrado de comprar no caminho para a mansão. Abri com cuidado, tentando não demonstrar o desapontamento que já antecipava. Dentro, um par de sandálias básicas, daquelas que se encontram em qualquer loja de departamento. A etiqueta ainda estava lá, provavelmente por descuido. R$ 25,90. Com um adesivo amarelo de liquidação. "Achei a sua cara, mãe. Simples e prática, como você sempre foi", disse Carolina, com um sorriso que não me convenceu. Ao meu lado, percebi Beatriz franzindo a testa, confusa. "Obrigada, querida. São muito confortáveis", respondi, mantendo a dignidade. Afinal, fui criada para ser grata por qualquer presente, por menor que fosse. "Agora, o presente da minha sogrinha querida", exclamou Carolina, piscando para Rafael. Os dois saíram da sala por um momento, criando um suspense que fez Teresa se ajeitar na cadeira
ansiosa como uma criança. Quando voltaram, traziam uma caixa enorme, lindamente embrulhada em papel prateado com um enorme laço vermelho. Teresa abriu com uma excitação mal contida, rasgando o papel como se estivesse em uma competição. Dentro havia uma pequena caixa de veludo. E dentro desta, uma chave com o símbolo da Mercedes-Benz. "Não acredito!" gritou Teresa, pulando de sua cadeira com uma agilidade surpreendente para seus 63 anos. "Vocês não fizeram isso!" "Fizeram. Todos nós fomos conduzidos para fora, onde um Mercedes-Benz GLE Coupé branco, último modelo, estava estacionado na entrada da mansão com um laço gigante no capô. Carolina e Rafael sorriam triunfantes, enquanto Teresa abraçava o carro como se fosse um amante há muito esperado. "É o modelo que você estava de olho há meses, sogrinha. Você merece o melhor", disse minha filha, enquanto Teresa fingia surpresa. Mais tarde, eu descobriria que a surpresa havia sido meticulosamente planejada e que Teresa havia escolhido o modelo, a cor e até os opcionais semanas antes. Fiquei ali parada, segurando minhas sandálias de R$ 25,90, observando a cena como se estivesse assistindo a um filme. Um filme sobre ingratidão, sobre valores distorcidos, sobre esquecer de onde se veio. Respirei fundo, contendo as palavras que ameaçavam escapar. Minha expressão não mudou, mas algo dentro de mim se transformou definitivamente naquele momento. Não era pelo valor do presente em si. Deus sabe que tenho dinheiro suficiente para comprar 10 carros como aquele se quisesse. O que me cortou fundo foi o simbolismo. A mensagem clara que minha filha estava enviando. "Você não merece meu tempo, meu cuidado, minha consideração. Você, que ficou noites sem dormir para que eu pudesse ter tudo que você não teve, que trabalhou em 3 empregos diferentes para pagar minha escola particular, que construiu um império do nada para me dar segurança. Você merece apenas isso. Um item barato, comprado às pressas, sem qualquer significado." Durante o resto da tarde, mantive o sorriso diplomático que aprendi a usar em negociações difíceis ao longo dos anos. Elogiei o carro, participei das conversas superficiais, até mesmo brinquei com minha neta no jardim da mansão. Ninguém percebeu a tempestade que se formava dentro de mim. Quando finalmente me despedi, dei um abraço em Carolina. Um abraço talvez um pouco mais demorado que o usual, como se estivesse me despedindo de algo mais que apenas aquela tarde. Ela não notou, claro. Estava ocupada demais tirando fotos de Teresa no carro novo para postar nas redes sociais. Meu motorista me esperava na esquina, como havia instruído. Entrei no carro em silêncio, ainda segurando a caixa com as sandálias. "Para casa, dona Alice?" perguntou ele, já acostumado com meu humor contemplativo após eventos familiares. "Não", respondi, surpreendendo a nós dois. "Para o escritório central. Tenho uma ligação importante para fazer." Durante o trajeto, olhei pela janela as ruas elegantes do Jardim Europa, tão diferentes das ruas estreitas do Brás onde cresci. Pensei em minha mãe, que limpava casas de família para me dar o que comer. Pensei no meu primeiro restaurante, tão pequeno que mal cabia 5 mesas. Pensei nas noites sem dormir, nas mãos calejadas de tanto trabalhar, nos sacrifícios incontáveis. E tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Maurício Campos, meu advogado de confiança há mais de 2 décadas. "Maurício, preciso vê-lo amanhã às 8 horas. É urgente. Vamos rever meu testamento e a estrutura societária dos restaurantes." "Aconteceu alguma coisa, Alice?" perguntou ele, preocupado com meu tom resoluto. "Sim, Maurício. Recebi um presente de Dia das Mães que abriu meus olhos. Quando cheguei ao escritório, meu filho Pedro estava lá, revisando os números do restaurante de Gramado que ele administrava. Ao contrário de Carolina, Pedro começou do chão de fábrica, como garçom, e trabalhou em todas as posições até assumir a gerência de 3 unidades. Ele me viu e sorriu, aquele sorriso sincero que iluminava os olhos, tão parecido com o meu. "Mãe, pensei que estaria no almoço da Carolina até mais tarde. Acabou mais cedo do que esperava", respondi, sentando-me pesadamente na cadeira à sua frente. "Pedro, temos que conversar sobre o futuro dos nossos negócios."
Cresci em um pequeno apartamento no Brás, filha de imigrantes italianos que mal conseguiam pagar o aluguel. Meus pais, Giuseppe e Maria Monteiro, ela manteve o sobrenome brasileiro após o casamento, chegaram ao Brasil em 1943, fugindo da guerra na Itália. Trouxeram apenas algumas roupas, as receitas da família e uma esperança inabalável em dias melhores. Papai conseguiu emprego em uma fábrica têxtil, enquanto mamãe costurava para fora, tentando complementar a renda que nunca era suficiente. Nossa casa era minúscula, um quarto onde dormíamos todos juntos, uma sala que também servia de cozinha e um banheiro tão pequeno que mal dava para se virar. Mas o que faltava em espaço, sobrava em amor e cheiros maravilhosos. Mamãe transformava ingredientes simples em refeições que alimentavam a alma. A verdadeira riqueza está na mesa farta, Alice. Ela sempre dizia, enquanto me ensinava a fazer o molho de tomate que levava 6 horas para ficar pronto. Comecei a trabalhar aos 12 anos, ajudando na cozinha da cantina do Ângelo, um pequeno restaurante do bairro. Lavava pratos, descascava legumes, varria o chão, qualquer coisa para ganhar alguns trocados que ajudassem em casa. O velho Ângelo, percebendo meu interesse pela comida, começou a me ensinar os segredos da cozinha italiana autêntica. "Você tem o dom, menina", dizia ele. "Suas mãos sabem o que a comida precisa antes mesmo de você pensar." Aos 17 anos, já era subchefe na cantina, com um salário que ajudava significativamente nas despesas da família. Foi nessa época que conheci Antônio, um rapaz bonito e charmoso que trabalhava como garçom em um restaurante mais elegante no centro da cidade. Ele tinha sonhos grandes, falava de abrir o próprio negócio, de viajar pelo mundo. Me encantei com suas ambições, tão diferentes da realidade limitada que eu conhecia. Casamos quando eu tinha 20 anos, uma cerimônia simples na igreja do bairro, seguida de uma festa com comida preparada por mim mesma. No início, vivíamos apertados, mas felizes, em um pequeno sobrado alugado. Quando descobri que estava grávida, senti uma mistura de alegria e medo. Como cuidaríamos de uma criança com nossos salários modestos? Carolina nasceu em uma madrugada chuvosa de abril. Olhando para aquele rostinho perfeito, prometi a mim mesma que ela teria tudo o que eu não tive. Uma casa confortável, educação de qualidade, oportunidades que eu só podia sonhar. Voltei a trabalhar quando ela tinha apenas 2 meses, deixando-a com minha mãe durante o dia. A rotina era exaustiva, mas a determinação de dar um futuro melhor para minha filha me impulsionava. Quando Carolina completou 8 anos, meu mundo desabou. Antônio chegou em casa uma noite, fez as malas e anunciou que estava nos deixando. Conheci outra pessoa, Alice. Alguém que compartilha dos meus sonhos, que não se contenta com essa vidinha medíocre. Não derramei uma lágrima na frente dele. Guardei o choro para depois, quando Carolina dormia. A dor da traição foi imensa. Mas pior ainda era saber que agora estava sozinha para criar nossa filha. Nos meses seguintes, trabalhei como nunca. Além da cantina, comecei a fazer comida para festas nos fins de semana e dava aulas de culinária italiana em uma escola no centro. Às vezes, dormia apenas 4 horas por noite. Minhas mãos ficaram calejadas e ásperas. Meu corpo doía constantemente, mas seguia em frente. Carolina precisava de mim. Dona Zulmira, minha vizinha idosa que morava sozinha, tornou-se uma aliada preciosa. Quando minha mãe adoeceu e não pôde mais cuidar de Carolina, foi Zulmira quem assumiu esse papel. "Vá trabalhar tranquila, Alice", dizia ela. "Sua menina está em boas mãos." Carolina adorava a avó Zu, como a chamava carinhosamente, e aprendia com ela histórias e canções antigas que eu mesma nunca tinha tempo de ensinar. Fiz questão que Carolina estudasse nas melhores escolas que eu pudesse pagar. Economizava em tudo, roupas, lazer, até comida, para garantir sua mensalidade. Queria que ela tivesse todas as oportunidades, que nunca precisasse trabalhar aos 12 anos como eu. Quando a via com o uniforme impecável, carregando a mochila cheia de livros, sentia que todo sacrifício valia a pena. Aos 35 anos, tive uma chance que mudaria nossas vidas. O velho Ângelo decidiu se aposentar e voltar para a Itália. Ofereceu-me a oportunidade de comprar sua cantina por um preço amigável, com pagamento facilitado. Era arriscado,
Significava comprometer todas as minhas economias e ainda fazer um empréstimo. Mas algo dentro de mim dizia que era o momento. Mãe, você tem certeza? Perguntou Carolina, então com 15 anos. E se não der certo? Sua preocupação era legítima, mas minha determinação era maior. Vai dar certo, filha. Confie em mim. Os primeiros meses como proprietária foram assustadores. Tive que aprender sobre impostos, licenças, gestão de funcionários. Tudo enquanto mantinha a qualidade da comida. Houve noites em que fechava o caixa com lágrimas nos olhos, temendo não conseguir pagar as contas do mês seguinte. Mas persistência era algo que aprendi desde criança. Lentamente, as coisas começaram a mudar. Modifiquei o cardápio, incluindo receitas da minha avó que não eram encontradas em nenhum outro lugar. Renovei a decoração, criando um ambiente acolhedor que remetia às trattorias italianas autênticas. E, principalmente, coloquei meu coração em cada prato que saía da cozinha. Os sabores da nona, como rebatizei o restaurante, começou a ganhar reputação. Primeiro vieram os moradores do bairro, depois pessoas de outras regiões de São Paulo, atraídas pelo boca a boca. Em um ano, tínhamos filas na porta nos fins de semana. Em 2 anos, precisei comprar o imóvel ao lado para expandir. Foi nessa época que conheci Roberto, um homem gentil e trabalhador que frequentava o restaurante regularmente. Diferente de Antônio, Roberto não tinha grandes ambições ou promessas grandiosas. Apenas uma sinceridade reconfortante e um respeito genuíno pelo que eu havia construído. Nosso relacionamento floresceu naturalmente, sem pressa. Quando engravidei de Pedro, aos 37 anos, foi uma surpresa doce para ambos. Carolina, então com 17 anos, não recebeu bem a notícia. Você vai ter outro filho agora? Quando estou prestes a ir para a faculdade, sua reação me machucou, mas entendi sua insegurança. Durante tantos anos, havia sido apenas nós duas contra o mundo. Prometi que nada mudaria entre nós, que haveria sempre espaço em meu coração para ambos. Pedro nasceu saudável e tranquilo, um bebê que sorria mais do que chorava. Roberto esteve ao meu lado nos primeiros meses, mas nosso relacionamento não resistiu às pressões combinadas de um recém-nascido e um negócio em expansão. Separamo-nos amigavelmente quando Pedro tinha 1 ano, mantendo uma relação cordial pelo bem do nosso filho. Enquanto isso, os sabores da nona prosperava além das minhas expectativas. A crítica gastronômica do principal jornal de São Paulo nos deu 4 estrelas, descrevendo minha comida como um abraço da nona que todos gostaríamos de ter. Celebridades começaram a frequentar o lugar. Empresários marcavam reuniões importantes em nossas mesas. Certa vez, até um governador esperou 40 minutos por uma mesa. Quando Carolina foi aprovada em administração na mais prestigiosa Universidade de São Paulo, senti um orgulho que transbordava. Minha filha seria a primeira pessoa da família a ter um diploma universitário. Fiz questão de pagar não apenas a faculdade, mas também um apartamento próximo ao campus, para que ela pudesse se concentrar nos estudos sem precisar se preocupar com transporte ou outras dificuldades. Você merece o melhor, filha, disse ao entregar-lhe as chaves do apartamento mobiliado e decorado. Seus olhos brilhavam ao explorar os cômodos espaçosos, tão diferentes do pequeno sobrado onde cresceu. Obrigada, mãe, respondeu me abraçando. Um dia vou retribuir tudo isso. Aquele momento, pensei na época, compensava todos os sacrifícios. Com Carolina na faculdade e Pedro ainda pequeno, dividi meu tempo entre maternar e expandir os negócios. Abri o segundo restaurante em Pinheiros, um bairro mais elegante, mantendo a essência da comida, mas adaptando o ambiente para uma clientela mais sofisticada. O sucesso foi instantâneo, validando minha visão de que comida autêntica e feita com amor encontra espaço em qualquer lugar. Os anos passaram rapidamente. Carolina se formou com distinção e insistiu em fazer um MBA no exterior. Outra despesa significativa que assumi sem hesitar. É um investimento no seu futuro, disse, assinando os cheques para a prestigiosa escola de negócios em Londres. Durante os 2 anos que passou fora, visitei-a 3 vezes, maravilhada com sua desenvoltura ao falar inglês e navegar uma cultura tão diferente da nossa.
Pedro crescia observando tudo com olhos atentos e curiosos. Diferente da irmã, mostrava desde cedo interesse pelo restaurante. Aos 7 anos, já me acompanhava na cozinha nos fins de semana, aprendendo a fazer massa fresca e molhos básicos. "Quero ser como você quando crescer, mãe", dizia com aquela sinceridade que só as crianças possuem. Quando Carolina voltou da Inglaterra, aos 26 anos, estava transformada. Mais segura, mais polida, vestindo roupas de marcas que eu mal reconhecia. Arranjei-lhe um cargo de gerente no terceiro restaurante que acabara de abrir, esperando que ela aplicasse o conhecimento adquirido no exterior. Mas logo ficou claro que seus interesses estavam em outra direção. "Mãe, agradeço a oportunidade, mas não me vejo trabalhando em restaurantes", disse após apenas 3 meses. "Consegui uma posição em uma multinacional de marketing. O salário é ótimo e as possibilidades de crescimento são maiores." Engoli a decepção e a apoiei, como sempre. "Você precisa seguir seu próprio caminho, filha." Foi nessa empresa que Carolina conheceu Rafael Rezende, um jovem empresário do setor imobiliário com conexões familiares poderosas. Alto, elegante, com um MBA em uma universidade americana e um sobrenome que abria portas, Rafael parecia o par perfeito para minha filha ambiciosa. Quando os apresentei no jantar de Natal, tentei ignorar a forma como seus olhos avaliaram meu restaurante. Não com apreciação, mas calculando seu valor comercial. A mãe de Rafael, Teresa Albuquerque, uma socialite viúva conhecida nas colunas sociais de São Paulo, deixou clara sua opinião sobre mim desde o primeiro encontro. "Então você cozinha para viver?", perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. O "para viver" carregava todo o desdém de quem nunca precisou trabalhar um dia na vida. "Na verdade, sou proprietária de uma rede de restaurantes", corrigi educadamente. "E sim, ainda cozinho, é minha paixão." Seu olhar dizia claramente que, para ela, eu não passava de uma trabalhadora manual, independente do sucesso financeiro que tivesse alcançado. Carolina e Rafael casaram-se em uma cerimônia extravagante no Jardim Europa, organizada principalmente por Teresa. Paguei metade dos custos, como havíamos combinado, mas me senti uma convidada em vez da mãe da noiva. As escolhas, do buffet às flores, da decoração à lista de convidados, refletiam mais o gosto refinado dos Albuquerque do que qualquer coisa relacionada à nossa família. Na recepção, sentada à mesa principal, mas estranhamente isolada, observei minha filha em seu vestido de designer italiano, radiante ao lado do marido elegante, conversando animadamente com pessoas que eu nunca havia visto. Parecia tão distante da menina que criara, tão diferente da jovem que uma vez me abraçou emocionada ao receber as chaves do seu primeiro apartamento. Pedro, então com 15 anos, sentou-se ao meu lado. "Está tudo bem, mãe?", perguntou, perceptivo como sempre. Forcei um sorriso. "Claro, filho. Estou apenas admirando sua irmã. Ela está linda, não?" Ele assentiu, mas seus olhos diziam que havia entendido perfeitamente o que eu realmente sentia. Nos anos seguintes, Carolina e Rafael construíram uma vida que parecia saída de uma revista de luxo. Moravam em uma cobertura nos jardins, viajavam constantemente para destinos exclusivos, frequentavam os eventos mais badalados da cidade. Minha filha raramente visitava o restaurante original na Muca, onde tudo começou. "É tão longe, mãe, e o trânsito é impossível." Enquanto isso, continuei expandindo meus negócios. De um restaurante modesto, Sabores da Nona, transformou-se em uma rede com 18 unidades espalhadas pelo Brasil. Abri restaurantes em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e outros lugares onde identifiquei oportunidades. Cada um mantinha a essência original: comida italiana autêntica, feita com ingredientes de qualidade e muito amor. Aos 15 anos, Pedro pediu para trabalhar no restaurante da Muca aos fins de semana. "Quero aprender tudo desde o começo", explicou. Começou como auxiliar de garçom, depois passou para a cozinha, aprendendo cada função, cada segredo. Via nele a mesma paixão que sempre me moveu, o mesmo respeito pelos ingredientes e pelas tradições. Carolina e Rafael tiveram uma filha, Beatriz, quando minha filha tinha 30 anos.
Minha primeira neta era uma criança doce e curiosa, que, para minha alegria, adorava passar tempo comigo na cozinha quando a visitava. Vovó, me ensina a fazer ravioli? Pedia, subindo em um banquinho para alcançar a bancada. Nesses momentos, sentia que algo da nossa tradição familiar continuava vivo, apesar das mudanças. Aos 60 anos, considerando uma semi-aposentadoria, comprei uma casa simples, mas confortável em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Era meu refúgio, onde podia sentir o cheiro do mar, cultivar um pequeno jardim de ervas e receber meus poucos amigos verdadeiros sem pretensões. Pedro, já adulto e administrando 3 dos meus restaurantes com competência admirável, costumava me visitar regularmente. Carolina, ocupada com sua vida social e profissional, raramente aparecia, exceto em datas comemorativas, e nem sempre. A cada ano que passava, notava o distanciamento crescente entre mim e minha filha. Não era apenas uma questão de tempo ou geografia, era uma distância de valores, de prioridades. Carolina parecia cada vez mais imersa no mundo de aparências e status que os Albuquerque tanto valorizavam. Nas raras ocasiões em que nos reuníamos, ela falava entusiasticamente sobre reformas em sua cobertura, novas joias, festas exclusivas, nunca sobre propósito, legado ou as coisas que realmente importavam para mim. Você deveria vender a rede agora que está valorizada, mãe, sugeriu certa vez durante um almoço. Receberia uma fortuna e poderia realmente aproveitar a vida. A ideia de me desfazer dos restaurantes que construí com tanto sacrifício, que eram não apenas um negócio, mas minha própria identidade, me pareceu absurda. Esses restaurantes são minha vida, Carolina. Não estão à venda. Ela revirou os olhos exasperada. Sempre tão apegada ao trabalho. A vida é mais que isso, sabia? Não respondi. Como explicar a alguém que nunca precisou lutar por nada que o trabalho pode ser uma forma de expressão, uma fonte de propósito e significado? À medida que meus negócios cresciam, notei também um interesse crescente de Rafael em ajudar na administração. Ofereceu-se para intermediar contratos, sugeriu fusões com outras redes, propôs expansão internacional, sempre com aquele sorriso confiante que me deixava instintivamente desconfiada. Posso apresentá-la a investidores interessantes, dizia, como se estivesse me fazendo um grande favor. Mantive-o educadamente à distância dos assuntos financeiros da empresa. Agradeço a oferta, Rafael, mas tenho uma equipe excelente cuidando disso. Percebia seu desapontamento mal disfarçado, mas permanecia firme. Anos de negociações difíceis me ensinaram a reconhecer quando alguém está mais interessado em benefício próprio do que em uma parceria genuína. E assim chegamos àquele fatídico Dia das Mães, com suas sandálias de 25 ars e um carro de luxo que revelou, mais claramente do que qualquer conversa poderia, onde eu realmente estava na lista de prioridades da minha filha. Enquanto dirigia de volta para casa naquele dia, as sandálias no banco ao lado pareciam simbolizar tudo o que havia dado errado em nossa relação. Não era uma questão de dinheiro ou presentes materiais. Era sobre reconhecimento, sobre valorizar o caminho percorrido, sobre honrar os sacrifícios feitos. E percebendo isso com uma clareza dolorosa, entendi que precisava fazer mudanças significativas, não apenas no meu testamento ou na estrutura dos meus negócios, mas na forma como permitia ser tratada por aqueles a quem tanto dei. Aquele Dia das Mães começou como qualquer outro. Acordei cedo, como de costume, mesmo sendo domingo. Décadas trabalhando em restaurantes moldaram meu relógio biológico para despertar antes do sol. Preparei um café forte e sentei-me na varanda do meu apartamento no Brooklyn, observando São Paulo despertar lentamente. A cidade ainda estava quieta, um raro momento de paz antes do caos habitual. Meu telefone tocou às 7h30. Era Júlia, minha chefe executiva há mais de 15 anos, e uma das poucas pessoas que considero verdadeiramente amiga. Feliz Dia das Mães, Alice. Só queria ser a primeira a te ligar hoje. Sorri, genuinamente tocada. Júlia sabia que datas comemorativas sempre traziam para mim uma mistura de alegria e melancolia. Obrigada, querida. Como estão os preparativos para o evento de hoje? Tudo sob controle. O salão está lindo. As flores que você escolheu chegaram.
E Enzo está finalizando aquele tiramisu especial que você tanto gosta. Todos os anos, o restaurante da Muca servia um almoço especial de Dia das Mães, uma tradição que mantínhamos religiosamente. Eram sempre os dias de maior movimento, com reservas feitas com meses de antecedência. Perfeito. Estarei lá à tarde para supervisionar o serviço. Mas pensei que você almoçaria com sua família hoje, disse Júlia, confusa. Sim, mas será mais cedo, na casa da Teresa. Devo estar livre por volta das 15 horas. Seguiu-se um silêncio significativo do outro lado da linha. Júlia conhecia muito bem a minha relação complicada com Teresa Albuquerque. Alice, tem certeza? Sempre fazemos o almoço de Dia das Mães no restaurante, com a Carolina e o Pedro. Foi pedido da Carolina. Acho que está tentando agradar a sogra, respondi, tentando soar mais despreocupada do que realmente estava. De qualquer forma, prometi a mim mesma que não criaria problemas. É só um almoço, certo? Depois de desligar, recebi várias outras mensagens e ligações, de funcionários, de fornecedores com quem mantinha relações próximas, até mesmo de clientes antigos que faziam questão de me parabenizar. Pedro ligou logo depois, sua voz sonolenta ainda. Mãe, feliz dia. Comprei um presente para você, mas só vou entregar quando nos encontrarmos no restaurante mais tarde. Sobre isso, filho, houve uma mudança de planos. Carolina insistiu para que o almoço fosse na casa da Teresa este ano. A pausa do outro lado da linha dizia tudo. Sério? E você aceitou? Pensei que o almoço nos sabores da nona fosse sagrado. Estou tentando ser flexível, respondi, mordendo o lábio. Sua irmã acha importante para o relacionamento dela com a sogra. E quanto ao nosso relacionamento com você? Isso não é importante? A indignação de Pedro me aqueceu o coração. Meu filho sempre teve essa percepção aguçada, essa lealdade feroz que me lembrava tanto de mim mesma. Podemos comemorar depois, no restaurante. Você vem, não é? Claro que sim. Não trocaria nossa tradição por nada, nem por ninguém, acrescentou, com ênfase que deixava claro seu descontentamento com a escolha da irmã. Às 11 horas, meu motorista, Sebastião, já estava me esperando na portaria. Optei por um terninho azul marinho discreto, porém elegante, com um broche de pérolas que havia comprado em minha primeira viagem à Itália como empresária bem-sucedida. Era meu pequeno amuleto da sorte, um lembrete de como havia chegado longe. Para o Jardim Europa, Sebastião. Instruí ao entrar no carro. Sim, dona Alice. A senhora parece preocupada hoje. Sebastião trabalhava comigo há mais de uma década. De motorista, tornou-se uma espécie de confidente, daqueles que ouvem sem julgar. Apenas pensativa. Sabe como são os almoços na casa da Teresa. Ele assentiu, compreensivo. Bem, se a senhora precisar de uma saída estratégica, é só me mandar uma mensagem. Posso criar uma emergência no restaurante. Ri com a sugestão. Obrigada, mas vamos tentar manter a civilidade hoje. O trânsito estava tranquilo para um domingo, e logo estávamos entrando no bairro dos milionários paulistanos. Casas imponentes escondidas atrás de muros altos e sistemas de segurança sofisticados. Um mundo à parte da São Paulo que conheci na infância. A mansão dos Albuquerque era exatamente como se esperava. Ostentação em cada detalhe. Um casarão neoclássico com colunas gregas na entrada, jardins impecavelmente mantidos por uma equipe de jardineiros e uma fonte de mármore italiano no centro do caminho de entrada. Tudo gritava velho dinheiro. Embora soubesse por fontes confiáveis que a fortuna da família Albuquerque era relativamente recente, construída por meio de conexões políticas questionáveis durante a ditadura. Fui recebida por uma empregada uniformizada que me conduziu até o salão principal. Teresa já estava lá, usando um vestido que certamente custava mais que o salário anual de muitos dos meus funcionários. Alice, que bom que pôde vir, disse ela, oferecendo-me aqueles beijos no ar que nunca realmente tocam o rosto. Carolina e Rafael estão um pouco atrasados, como sempre. Obrigada pelo convite, Teresa, respondi educadamente, embora soubesse que o convite partira de Carolina, não dela. Sua casa está linda, como sempre. Ah, fizemos algumas renovações recentemente. Trocamos todos os lustres por peças francesas autênticas. Custou uma fortuna, mas Rafael insistiu que merecíamos o melhor. O merecíamos
pairou no ar como uma indireta. Na visão de mundo de Teresa, pessoas como ela mereciam luxo por direito de nascença, enquanto pessoas como eu, não importa quanto sucesso alcançassem, seriam sempre intrusas nesse universo exclusivo. Aceitei a taça de champanhe que um garçom me ofereceu e caminhei pelo salão, observando as obras de arte que adornavam as paredes. Reconheci algumas assinaturas famosas, um Portinari, um Di Cavalcanti, artistas brasileiros consagrados cujas obras agora valiam milhões. Gosta de arte, Alice? Perguntou Teresa, aproximando-se com aquele sorriso condescendente tão característico. Sim, bastante. Tenho uma pequena coleção, na verdade. Principalmente artistas contemporâneos. Que adorável! Respondeu ela, como quem fala com uma criança que mostra um desenho mal feito. Estas peças estão na família Albuquerque há gerações. Exceto aquela ali, apontou para um quadro abstrato, que compramos no leilão beneficente do ano passado. Foi um dos mais disputados da noite. Assenti, sem mencionar que também estivera naquele leilão e arrematara 2 peças significativas que agora adornavam os sabores da nona de Brasília. Finalmente, a campainha tocou anunciando a chegada de Carolina e Rafael. Minha filha entrou deslumbrante, usando um vestido que reconheci de uma marca francesa caríssima. Um presente meu de aniversário do mês passado. Rafael, como sempre, impecável em seu traje casual chique que parecia saído de uma revista de moda italiana. Mamãe! Carolina exclamou, vindo em minha direção para um abraço rápido. Que bom que você veio! Havia uma nota de surpresa em sua voz, como se realmente não esperasse que eu aceitasse o convite. Isso me incomodou mais do que gostaria de admitir. Claro que vim, filha. É Dia das Mães, afinal. Alice, cumprimentou-me Rafael com um aceno formal de cabeça, antes de se dirigir à própria mãe com muito mais entusiasmo. Mamãe, você está deslumbrante. O almoço foi servido no jardim de inverno, uma estrutura impressionante de vidro e ferro que abrigava plantas raras, e uma mesa de jantar para 12 pessoas, embora fôssemos apenas 4. A louça era de porcelana inglesa, os talheres de prata maciça, cada detalhe cuidadosamente escolhido para impressionar. A comida, devo admitir, estava excelente. Um chefe particular havia preparado um menu de fusão franco-japonesa, elegante e sofisticado, embora eu secretamente preferisse 1000 vezes um bom prato de pasta feito com amor. A conversa fluiu superficialmente durante a refeição. Rafael falando sobre seus novos empreendimentos imobiliários, Teresa comentando sobre sua recente viagem a Milão para a Semana de Moda, Carolina mostrando fotos de sua última visita a um spa exclusivo em Campos do Jordão. Ninguém perguntou sobre meus restaurantes, sobre o novo chefe francês que eu havia contratado a peso de ouro, ou sobre a unidade que acabara de inaugurar em Gramado. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado prato desconstruído que mais parecia uma obra de arte moderna, Teresa anunciou que era a hora dos presentes do Dia das Mães. Carolina, por que você não começa dando o presente para sua mãe? Sugeriu, com um sorriso que não me pareceu genuíno. Minha filha pareceu momentaneamente desconcertada, como se tivesse sido pega de surpresa. Ah, claro! Ela se levantou e saiu rapidamente, retornando com uma pequena caixa mal embrulhada em papel amassado. Feliz Dia das Mães, mamãe, disse, entregando-me o pacote sem muita cerimônia. Abri cuidadosamente, tentando não demonstrar o desapontamento que já antecipava. Dentro, um par de sandálias básicas, daquelas que se encontram em qualquer loja de departamento. A etiqueta ainda estava lá, provavelmente por descuido. R$ 25,90, com um adesivo amarelo de liquidação. Achei a sua cara, mãe. Simples e prática, como você sempre foi, disse Carolina, com um sorriso que não me convenceu. Obrigada, querida. São muito confortáveis, respondi, mantendo a dignidade. Notei o olhar de Teresa, uma mistura de pena e satisfação maliciosa que fez meu estômago revirar. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Agora, o presente da minha sogrinha querida, exclamou Carolina, piscando para Rafael. Os dois saíram da sala por um momento, criando um suspense que fez Teresa se ajeitar na cadeira, ansiosa como uma criança. Quando voltaram,
Traziam uma caixa enorme, lindamente embrulhada em papel prateado com um enorme laço vermelho. Teresa abriu com uma excitação mal contida, rasgando o papel como se estivesse em uma competição. Dentro, havia uma pequena caixa de veludo. E dentro desta, uma chave com o símbolo da Mercedes-Benz. "Não acredito!" gritou Teresa, pulando de sua cadeira com uma agilidade surpreendente para seus 63 anos. "Vocês não fizeram isso!" "Fizeram. Todos nós fomos conduzidos para fora, onde um Mercedes-Benz GLE Coupé branco, último modelo, estava estacionado na entrada da mansão, com um laço gigante no capô. Carolina e Rafael sorriam triunfantes, enquanto Teresa abraçava o carro como se fosse um amante há muito esperado. "É o modelo que você estava de olho há meses, sogrinha. Você merece o melhor", disse minha filha, enquanto Teresa fingia surpresa. Fiquei ali parada, segurando minhas sandálias de R$ 25,90, observando a cena como se estivesse assistindo a um filme. Um filme sobre ingratidão, sobre valores distorcidos, sobre esquecer de onde se veio. O contraste era tão gritante, tão dolorosamente óbvio, que por um momento me perguntei se não era algum tipo de teste cruel. Como minha própria filha, que eu havia criado com tanto sacrifício e amor, poderia ser tão insensível. Respirei fundo, contendo as palavras que ameaçavam escapar. Minha expressão não mudou, mas algo dentro de mim se transformou definitivamente naquele momento. O resto da tarde se arrastou em uma névoa de conversas superficiais e falsa cordialidade. Tirei fotos com Carolina e Teresa para as redes sociais. Sorri quando deveria sorrir. Assenti quando esperavam que assentisse. Uma performance perfeita de uma mãe que não estava profundamente magoada. Quando finalmente me despedi, dei um abraço em Carolina. Um abraço talvez um pouco mais demorado que o usual, como se estivesse me despedindo de algo mais que apenas aquela tarde. Ela não notou, claro. Estava ocupada demais tirando fotos de Teresa no carro novo para postar nas redes sociais. Sebastião me esperava discretamente a uma quadra dali, como havia instruído. Entrei no carro em silêncio, ainda segurando a caixa com as sandálias. "Pra casa, dona Alice?" perguntou ele, já acostumado com meu humor contemplativo após eventos familiares. "Não", respondi, surpreendendo a nós dois. "Para o escritório central. Tenho uma ligação importante para fazer." Durante o trajeto, olhei pela janela as ruas elegantes do Jardim Europa, tão diferentes das ruas estreitas do Brás onde cresci. Pensei em minha mãe, que limpava casas de família para me dar o que comer. Pensei no meu primeiro restaurante, tão pequeno que mal cabia 5 mesas. Pensei nas noites sem dormir, nas mãos calejadas de tanto trabalhar, nos sacrifícios incontáveis. E tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e liguei para Dr. Maurício Campos, meu advogado de confiança há mais de 2 décadas. "Maurício, preciso vê-lo amanhã às 8h. É urgente. Vamos rever meu testamento e a estrutura societária dos restaurantes." "Aconteceu alguma coisa, Alice?" perguntou ele, preocupado com meu tom resoluto. "Sim, Maurício. Recebi um presente de Dia das Mães que abriu meus olhos." Ao chegar ao escritório central na Avenida Paulista, um edifício comercial elegante onde ocupávamos 3 andares inteiros, encontrei Pedro revisando alguns relatórios financeiros. Ele levantou os olhos, surpreso ao me ver. "Mãe, pensei que estaria no almoço até mais tarde." "Acabou mais cedo do que eu esperava", respondi, sentando-me pesadamente na cadeira à sua frente. "Pedro, precisamos conversar sobre o futuro dos nossos negócios." Nos dias seguintes, iniciei o que chamei secretamente de Operação Redesenho Familiar. O primeiro passo foi a reunião com o Dr. Maurício na segunda-feira pela manhã. Durante 3 horas, revisamos meticulosamente meu testamento e a estrutura societária de todos os meus empreendimentos. "Tenho certeza disso, Alice?" perguntou ele quando expliquei minhas intenções. "É uma mudança significativa. Absoluta certeza, Maurício." A sandália de 25 reais me fez ver com clareza o que estava bem diante dos meus olhos há anos. As alterações foram substanciais. Removi Carolina como herdeira principal dos meus restaurantes e negócios. Em seu lugar, coloquei Pedro, que apesar de mais novo,
Sempre demonstrou compromisso e respeito pelo império que construí. Não fiz isso por vingança, mas por justiça e responsabilidade com o legado que tanto me custou para construir. O segundo passo foi solicitar uma auditoria completa nas finanças da empresa. Contratei uma firma independente, sem informar Carolina ou Rafael. Os resultados, que chegaram uma semana depois, foram alarmantes. Dona Alice, encontramos algumas irregularidades que precisam de sua atenção urgente, informou o auditor-chefe em nossa reunião privada. Ele me mostrou documentos que comprovavam que Rafael, usando procurações que eu havia assinado confiando em Carolina, havia feito empréstimos significativos em nome da minha empresa para financiar seus próprios negócios imobiliários, incluindo o carro dado a Teresa. Isso é possivelmente criminoso, comentou o Dr. Maurício, examinando os papéis com crescente preocupação. Não quero envolver a polícia, pelo menos não ainda, respondi, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Mas quero que todos esses empréstimos sejam formalizados, com juros de mercado e prazos definidos de pagamento. Foi através de Júlia, minha chefe executiva e confidente, que descobri algo ainda mais perturbador. Durante um evento gastronômico em São Paulo, ela ouviu uma conversa entre Carolina e um conhecido investidor do setor de restaurantes. Alice, odeio ser a portadora de más notícias, disse Júlia, hesitante, quando me procurou em meu escritório. Mas acho que você precisa saber. Carolina e Rafael estão planejando abrir uma rede de restaurantes concorrente. Estão usando suas receitas tradicionais, aquelas da sua avó que nunca foram publicadas, e prometendo aos investidores uma experiência autêntica italiana com um toque moderno. A traição era completa. Não bastava pegar meu dinheiro. Agora queriam roubar minha essência, meu legado, tudo que construí com tanto sacrifício. A cereja do bolo veio quando meu contador revelou que a mansão onde Carolina e Rafael viviam, supostamente comprada com o dinheiro dele, havia sido adquirida por mim anos antes como investimento, através de uma holding que eles desconheciam. Eu havia permitido que morassem lá como presente de casamento, mas o imóvel continuava em meu nome. Cada nova descoberta confirmava que havia chegado a hora de agir, não por vingança, mas por autopreservação e respeito próprio. 2 semanas após o Dia das Mães, convoquei uma reunião familiar no escritório central da Rede Sabores da Nona. Anunciei que seria para discutir minha possível aposentadoria. Como esperado, Carolina, Rafael e até mesmo Teresa apareceram ansiosos, certamente esperando assumir o controle dos negócios. O palco estava montado para o acerto de contas que mudaria para sempre a dinâmica da família Monteiro. Voltei para casa naquele dia com a sandália de 25 horas e uma clareza que nunca havia sentido antes. Não derramei uma lágrima sequer. A dor que sentia não era o tipo que se dissolve no choro. Era mais profunda, mais definidora. Era como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos, permitindo que eu visse a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor pela primeira vez. Sentei-me na varanda do meu apartamento, observando as luzes de São Paulo começarem a piscar no horizonte enquanto o sol se punha. O contraste entre o céu avermelhado e os edifícios de concreto me lembrou de como minha vida sempre foi uma mistura de beleza e dureza. De como aprendi desde cedo que nada viria fácil, que cada conquista exigiria sacrifício. Foi ali, naquele momento de contemplação silenciosa, que decidi que não reagiria por impulso. A Alice do passado, a jovem cozinheira do Brás, talvez tivesse explodido em indignação, confrontado Carolina na frente de todos. Mas eu não era mais aquela mulher. Os anos me ensinaram que a verdadeira força está na estratégia, não no desabafo momentâneo. Em vez disso, comecei a agir. Primeiro, liguei para meu advogado, Dr. Maurício Campos, e marquei uma reunião urgente para o dia seguinte. Posso perguntar do que se trata, Alice? Questionou ele, preocupado com a urgência em minha voz. Testamento, Maurício. E estrutura societária. Preciso fazer algumas alterações significativas. Após desligar, chamei um Uber e fui para minha casa em Ubatuba. Precisava de distância, de silêncio, do som das ondas para organizar meus pensamentos. Sebastião, meu motorista,
Estava de folga por ser domingo, e eu não queria incomodá-lo. A casa à beira-mar era meu refúgio, modesta em comparação com as mansões vizinhas de celebridades e magnatas, mas perfeitamente adequada às minhas necessidades. Um chalé de madeira com 3 quartos, uma varanda espaçosa voltada para o oceano, e um pequeno jardim onde cultivava ervas aromáticas para experimentar em novas receitas. Passei 3 dias ali, praticamente isolada do mundo. Caminhava pela praia ao amanhecer, cozinhava para mim mesma pratos simples que me lembravam da infância, dormia cedo ouvindo o barulho das ondas. Foi um retiro necessário, um momento de reconexão com meus valores essenciais, antes de tomar decisões que alterariam o curso de várias vidas. Na quarta-feira, voltei a São Paulo renovada e determinada. Às 8h em ponto, entrava no escritório elegante de Dr. Maurício no Itaim Bibi. Meu advogado, um homem de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e óculos de tartaruga, me recebeu com a formalidade calorosa que caracterizava nossa relação de mais de 20 anos. Alice, você parece diferente, observou ele após me oferecer um café. Estou diferente, Maurício. Tive uma epifania no Dia das Mães. Durante as 3 horas seguintes, expliquei detalhadamente as mudanças que desejava implementar. Maurício ouvia atentamente, tomando notas ocasionais, seu rosto experiente raramente revelando surpresa, mesmo diante das minhas decisões mais drásticas. Tenho certeza disso, Alice? Perguntou quando terminei de expor minhas intenções. É uma mudança significativa. Absoluta certeza, Maurício. A sandália de 25 dólares me fez ver com clareza o que estava bem diante dos meus olhos há anos. As alterações foram substanciais. Primeiramente, atualizei meu testamento. Removi Carolina como herdeira principal dos meus restaurantes e negócios. Em seu lugar, designei Pedro como beneficiário de 70% das ações da holding, que controlava toda a rede Sabores da Nona. Carolina ainda receberia 10%, não por merecimento, mas porque, apesar de tudo, continuava sendo minha filha. Os 20% restantes seriam divididos entre executivos-chave que haviam demonstrado lealdade ao longo dos anos, incluindo Júlia, minha chefe executiva. Ela vai contestar isso judicialmente, você sabe, alertou Maurício, sempre pragmático. Deixe-a tentar. Estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais, como qualquer exame psiquiátrico confirmará. E tenho motivos sólidos para essa decisão, que documentaremos extensivamente. O segundo passo foi reconfigurar a estrutura societária dos restaurantes, removendo imediatamente qualquer procuração ou poder de assinatura que Carolina ou Rafael pudessem ter. Maurício redigiu os documentos na hora, e assinei cada um deles com uma determinação tranquila. Quero uma auditoria completa, Maurício. Financeira, contábil, patrimonial, tudo. Quero saber exatamente o que anda acontecendo nos bastidores enquanto estive distraída com expansões e novos projetos. Meu advogado assentiu fazendo uma anotação. Tenho uma equipe de confiança que pode começar imediatamente, com total discrição. Saí do escritório sentindo um peso sendo removido dos meus ombros. Não estava agindo por vingança. Estava corrigindo um desequilíbrio, protegendo o fruto de décadas de trabalho árduo. Os resultados da auditoria começaram a chegar uma semana depois, e foram ainda piores do que eu temia. Convoquei uma reunião de emergência com Maurício e o auditor-chefe, Sr. Mendes, em uma sala privativa no último andar da sede da empresa. Dona Alice, encontramos algumas irregularidades que precisam de sua atenção urgente, começou o Sr. Mendes, abrindo uma pasta grossa sobre a mesa de reuniões. O que se seguiu foi uma exposição metódica de abuso de confiança. Rafael, usando procurações que eu havia assinado confiando em Carolina, havia feito empréstimos significativos em nome da minha empresa para financiar seus próprios negócios imobiliários, empreendimentos que, segundo a auditoria, estavam quase todos no vermelho. Este empréstimo aqui de 320 mil reais foi realizado há apenas 3 semanas, apontou o Sr. Mendes para um documento. Coincide com a compra do veículo Mercedes-Benz registrado em nome de Teresa Albuquerque. Senti meu estômago afundar.
Não bastava a humilhação simbólica da sandália versus o carro de luxo. O próprio carro havia sido comprado com o meu dinheiro, sem meu conhecimento ou autorização. Isso é possivelmente criminoso, comentou o Dr. Maurício, examinando os papéis com crescente preocupação. Não quero envolver a polícia. Pelo menos não ainda, respondi, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Mas quero que todos esses empréstimos sejam formalizados, com juros de mercado e prazos definidos de pagamento. A auditória também revelou que Carolina recebia um salário mensal considerável como consultora da rede de restaurantes, embora não houvesse nenhum registro de trabalho efetivo realizado por ela. Esse pagamento nunca havia sido aprovado por mim. Era outra manobra feita através das procurações. Enquanto processava essas informações devastadoras, Júlia me procurou em meu escritório, o rosto tenso de quem carrega um fardo pesado. Alice, odeio ser a portadora de más notícias, disse hesitante, fechando a porta atrás de si. Mas acho que você precisa saber. Estive no Fórum Gastronômico Internacional ontem à noite, aquele no Hotel Unique. Carolina estava lá. Franzi a testa, confusa. Minha filha nunca demonstrou interesse genuíno por gastronomia. Ela estava com Rafael conversando com Felipe Cordeiro. O nome fez meu sangue gelar. Cordeiro era um investidor conhecido por financiar redes de restaurantes concorrentes, frequentemente usando táticas agressivas para capturar mercado. Consegui me aproximar discretamente e ouvi parte da conversa. Continuou Júlia, visivelmente desconfortável. Alice, eles estão planejando abrir uma rede de restaurantes concorrente. Monteiro Cucina Italiana é o nome provisório. A traição era completa. Não bastava pegar meu dinheiro. Agora queriam roubar minha essência, meu legado. O pior, Júlia hesitou, é que Carolina estava prometendo usar as receitas originais da sua avó, aquelas que você nunca publicou, que são o coração dos sabores da nona. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas receitas eram mais que fórmulas culinárias. Eram memórias, conexões com minhas raízes, segredos passados de geração em geração. Nunca as coloquei por escrito. Ensinei-as pessoalmente apenas a chefes de confiança, após anos de trabalho conjunto. Como ela teria acesso a essas receitas? Perguntei mais para mim mesma que para Júlia. Aparentemente, contrataram secretamente 2 de nossos ex-chefes que saíram no ano passado. E Carolina mencionou ter cópias de anotações suas de antigamente. Lembrei-me então do caderno velho onde rabiscava adaptações das receitas originais nos primeiros anos do restaurante. Havia deixado aquele caderno na casa onde Carolina cresceu, considerando-o uma relíquia sentimental sem importância prática. Que tola eu fora! A cereja do bolo veio quando meu contador-chefe, Sr. Barros, trouxe mais uma revelação surpreendente. A mansão onde Carolina e Rafael viviam, supostamente comprada com o dinheiro dele e símbolo de seu sucesso empresarial, havia sido adquirida por mim anos antes como investimento, através de uma holding que eles desconheciam. A senhora comprou o imóvel em 2010, quando os preços estavam em baixa após a crise, explicou o Sr. Barros, mostrando os documentos. Foi registrado sob a Monteiro Investimentos Imobiliários, sua holding pessoal. Quando o casal se casou em 2015, a senhora transferiu o direito de uso para eles, como presente de casamento, mas manteve a propriedade. Lembrei-me vagamente da transação. Havia comprado diversos imóveis naquela época, seguindo o conselho de diversificar investimentos. Quando Carolina e Rafael se casaram, ofereci um deles para que iniciassem a vida conjugal, sem o peso de um aluguel ou financiamento. Aparentemente, ao longo dos anos, a narrativa havia sido distorcida, e o casal passara a apresentar a mansão como conquista própria. Cada nova descoberta confirmava que havia chegado a hora de agir. 2 semanas após o Dia das Mães, convoquei uma reunião familiar no escritório central da rede Sabores da Nona, na Avenida Paulista. O espaço era imponente, uma sala de reuniões no 20º andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade que havia sido palco de toda a minha jornada. Anunciei que a reunião seria para discutir minha possível aposentadoria. Como esperado, Carolina, Rafael e até mesmo Teresa apareceram ansiosos, certamente esperando assumir o controle dos negócios.
Pedro também estava presente, assim como Júlia e Doutor. Maurício, que havia insistido em participar como apoio jurídico, prevendo que a situação poderia ficar tensa. Entrei na sala precisamente às 10 horas, vestindo um tailleur bordeaux que sempre me dava confiança. Todos já estavam sentados à mesa oval de madeira nobre. Notei o olhar de expectativa mal disfarçada no rosto de Carolina, a postura confiante de Rafael, o sorriso presunçoso de Teresa. Pedro, em contraste, parecia apreensivo, como se sentisse que algo significativo estava prestes a acontecer. Obrigada a todos por virem, comecei, sentando-me à cabeceira da mesa. Como sabem, estou considerando reduzir minhas responsabilidades operacionais na rede, dado que completarei 70 anos no próximo ano. Carolina se inclinou para a frente, ansiosa. Acho uma decisão sábia, mãe. Você trabalhou duro toda a vida, merece descansar agora. Exatamente, concordou Rafael com aquele sorriso comercial. E pode ficar tranquila que cuidaremos bem do seu legado. O uso do nós não passou despercebido. Já se viam como os herdeiros naturais do império. Em vez de responder diretamente, abri minha bolsa e retirei a caixa com as sandálias de 25 ars que havia recebido no Dia das Mães. Coloquei-a no centro da mesa, causando olhares confusos ao redor. Antes de discutirmos o futuro, gostaria de falar sobre o presente, literalmente. Apontei para a caixa. Este presente me fez lembrar de onde vim e me mostrou claramente quem realmente valoriza meu caminho. O rosto de Carolina empalideceu levemente, mas ela manteve a compostura. Mãe, se não gostou das sandálias, podemos trocá-las. Achei que seriam práticas para você, que sempre valoriza conforto acima de aparências. Não é sobre gostar ou não gostar, Carolina. É sobre o que esse presente representa, especialmente quando comparado com outro presente dado no mesmo dia. Virei-me para Teresa. Um Mercedes de 300 mil ars, se não me engano. Teresa abriu a boca para responder, mas continuei antes que pudesse falar. Um carro de luxo que, curiosamente, foi comprado com dinheiro da minha empresa, através de um empréstimo não autorizado feito por Rafael, usando procurações que eu ingenuamente assinei. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Rafael perdeu a cor completamente, enquanto Carolina olhava para ele com uma mistura de choque e pânico. Não sei do que você está falando, Rafael finalmente respondeu, tentando soar indignado. Comprei aquele carro com meu próprio dinheiro, dos meus negócios imobiliários. Fiz um sinal para Dr. Maurício, que abriu sua pasta e começou a distribuir cópias de documentos ao redor da mesa. Estes são os registros da transferência bancária da conta corporativa da Sabores da Nona para a concessionária Mercedes-Benz, datada de 3 dias antes do Dia das Mães. Expliquei calmamente. E este é o contrato de compra do veículo, assinado por Rafael Rezende, mas registrado em nome de Teresa Albuquerque. Mais papéis foram distribuídos. E estes são registros de outros empréstimos realizados nos últimos 2 anos, totalizando mais de 2,7 milhões de reais, todos sem meu conhecimento ou autorização. Rafael tentou argumentar, mas sua voz falhava. Alice, deve haver algum mal-entendido. Esses fundos eram para investimentos conjuntos, estratégias de diversificação que beneficiariam ambas as empresas. Não há mal-entendido algum. Cortei-o. A auditoria foi minuciosa. Sei exatamente para onde foi cada centavo. Para cobrir dívidas pessoais, financiar seu estilo de vida luxuoso e sustentar empreendimentos imobiliários fracassados que você esconde dos investidores. Virei-me para Carolina, que agora parecia menor em sua cadeira, o rosto uma máscara de pânico. E você, minha filha? Descobri também sobre a Monteiro Cucina Italiana, sobre como planejam usar minhas receitas de família, aquelas que nunca publiquei, para competir diretamente com os restaurantes que construí do zero. Mãe, eu posso explicar, começou ela, a voz trêmula. Era apenas uma ideia, um projeto para o futuro. Queríamos expandir o legado da família, criar algo nosso, usando meu nome, minhas receitas e financiado com dinheiro desviado da minha empresa. Completei. Que tipo de legado é esse, Carolina? Teresa, que até então observava a cena com um misto de choque e cálculo,
decidiu intervir. Alice, acho que está exagerando. São apenas questões familiares que poderiam ser resolvidas discretamente, sem todo este teatro. Virei-me lentamente para ela, sentindo uma calma gélida se espalhar pelo meu corpo. Teresa, também descobri as mensagens. Aquelas onde você chama minha comida de pasta de pobretona, onde diz a Carolina que ela precisa superar a vergonha de ter uma mãe cozinheira, onde planeja como vocês três poderiam modernizar minha operação antiquada quando eu finalmente me aposentasse. O rosto de Teresa ficou vermelho de raiva e vergonha. Ela não esperava que suas palavras cruéis voltassem para assombrá-la. E quanto à mansão onde vocês moram? Concluí olhando para Carolina e Rafael. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel. Afinal, ele sempre foi meu. O rosto de Carolina ficou lívido. O quê? Não pode fazer isso. Aquela casa é nossa. Compramos com... Com o que exatamente? Interrompi. A casa foi comprada por mim em 2010, através da Monteiro Investimentos. Está registrada em meu nome até hoje. Vocês têm apenas direito de uso, que agora estou revogando. Rafael começou a gritar que aquilo era um absurdo, que consultaria seus advogados, que eu não poderia simplesmente expulsá-los. Teresa juntou-se ao coro de indignação, dizendo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida, que me arrependeria amargamente. Em meio ao caos, Pedro se levantou. Meu filho, geralmente calmo e contido, bateu com força na mesa, silenciando a todos. Chega, trovejou ele, com uma autoridade que me surpreendeu. Respeitem minha mãe. Ela construiu tudo isso do nada, enquanto vocês só sabem usufruir. Deveriam agradecer por ela não estar prestando queixa na polícia neste exato momento. Rafael virou-se para Pedro, destilando veneno. E você está muito satisfeito, não é? Sempre foi o favorito, agora vai ficar com tudo. Pedro balançou a cabeça com uma mistura de pena e desprezo. Essa é a diferença entre nós, Rafael. Você vê empresas, propriedades, dinheiro. Eu vejo o trabalho da minha mãe, o sonho que ela construiu com suas próprias mãos. Nunca quis ficar com tudo. Só queria que ela fosse respeitada. A reunião terminou em clima de funeral. Carolina chorava silenciosamente. Rafael fazia ameaças veladas. Teresa mantinha uma dignidade forçada enquanto recolhia sua bolsa Chanel. Enquanto saíam, Carolina virou-se para mim uma última vez. Mãe, não faça isso. Por favor. Mas era tarde demais. As decisões já estavam tomadas. Os documentos assinados. O futuro redesenhado. Quando todos saíram, restando apenas eu, Pedro, Júlia e Dr. Maurício na sala, senti uma estranha leveza. Como se tivesse depositado um fardo que carregava há anos sem perceber. Você está bem? Perguntou Pedro, colocando a mão gentilmente sobre meu ombro. Estou em paz, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade daquela afirmação. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente em paz. 2 semanas após o Dia das Mães, convoquei uma reunião familiar no escritório central da Rede Sabores da Nona, na Avenida Paulista. Escolhi cuidadosamente o local, o visigumado andar do edifício empresarial que havia comprado 5 anos antes, com vista panorâmica para a cidade que testemunhou minha jornada desde as cozinhas improvisadas do Brás até o topo do mundo gastronômico. Aquela sala de reuniões, com sua mesa de mogno maciço e cadeiras de couro italiano, era um símbolo do poder que construí com minhas próprias mãos. Anunciei que a reunião seria para discutir minha possível aposentadoria. Como esperada, essa isca foi irresistível. Carolina, Rafael e até mesmo Teresa apareceram ansiosos, certamente esperando assumir o controle dos negócios. Vi a ambição mal disfarçada em seus olhos quando entraram na sala, cumprimentando-me com sorrisos calculados e beijos no ar que nunca tocavam minha pele. Pedro também estava presente, assim como Júlia, minha fiel chefe executiva, e Dr. Maurício, que havia insistido em participar como apoio jurídico. Sob a mesa, organizados em pastas cuidadosamente identificadas, estavam todos os documentos que precisaríamos. As provas das traições, os novos contratos, os papéis que redesenhariam o futuro da família Monteiro. Entrei por último na sala, precisamente às 10 horas, vestindo um tailleur bordeaux que sempre me dava confiança.
Ao ver todos já sentados à minha espera, senti uma onda de determinação me percorrer. Por décadas, fui a matriarca que sacrificava tudo pela família. Hoje, seria a empresária protegendo seu legado. Obrigada a todos por virem. Comecei, sentando-me à cabeceira da mesa. Como sabem, estou considerando reduzir minhas responsabilidades operacionais na rede, dado que completarei 70 anos no próximo ano. Carolina se inclinou para a frente ansiosa. Acho uma decisão sábia, mãe. Você trabalhou duro toda a vida. Merece descansar agora. Exatamente, concordou Rafael com aquele sorriso comercial que nunca alcançava os olhos. E pode ficar tranquila que cuidaremos bem do seu legado. Notei como usou nós, já se apropriando de algo que ainda nem lhes pertencia. Teresa sorria discretamente, como quem já conta com a vitória. Pedro, em contraste, mantinha-se em silêncio observador, conhecendo-me bem o suficiente para perceber que algo importante estava por vir. Em vez de responder diretamente, abri minha bolsa e retirei a caixa com as sandálias de 25 horários que havia recebido no Dia das Mães. Coloquei-a no centro da mesa, causando olhares confusos ao redor. Antes de discutirmos o futuro, disse pausadamente, gostaria de falar sobre o presente. Literalmente. Apontei para a caixa. Este presente me fez lembrar de onde vim e me mostrou claramente quem realmente valoriza meu caminho. O rosto de Carolina empalideceu levemente, mas ela manteve a compostura. Mãe, se não gostou das sandálias, podemos trocá-las. Achei que seriam práticas para você, que sempre valoriza conforto acima de aparências. Não é sobre gostar ou não gostar, Carolina. É sobre o que esse presente representa, especialmente quando comparado com outro presente dado no mesmo dia. Virei-me para Teresa. Um Mercedes de 300 mil, se não me engano? A tensão na sala aumentou perceptivelmente. Teresa ajeitou-se na cadeira, desconfortável. Um carro de luxo que, curiosamente, foi comprado com dinheiro da minha empresa, através de um empréstimo não autorizado feito por Rafael, usando procurações que eu ingenuamente assinei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael perdeu a cor completamente, enquanto Carolina olhava para ele com uma mistura de choque e pânico. Não sei do que você está falando. Rafael finalmente respondeu, tentando soar indignado. Comprei aquele carro com meu próprio dinheiro, dos meus negócios imobiliários. Fiz um sinal para Dr. Maurício, que abriu sua pasta e começou a distribuir cópias de documentos ao redor da mesa. Estes são os registros da transferência bancária da conta corporativa da Sabores da Nona para a concessionária Mercedes-Benz, datada de 3 dias antes do Dia das Mães. Expliquei calmamente. E este é o contrato de compra do veículo, assinado por Rafael Rezende, mas registrado em nome de Teresa Albuquerque. Continuei distribuindo documentos, metodicamente expondo cada traição, cada abuso de confiança. Mostrei os registros de empréstimos não autorizados totalizando mais de 2,7 milhões de reais. Apresentei provas do projeto secreto Monteiro Cucina Italiana, com o qual pretendiam competir diretamente comigo, usando minhas próprias receitas de família. Expus as mensagens trocadas entre os três, onde debochavam das minhas origens humildes e planejavam como modernizariam minha operação antiquada, quando eu finalmente me aposentasse. Por fim, coloquei sobre a mesa os documentos da mansão onde Carolina e Rafael viviam, registrada em meu nome desde 2010. E quanto à mansão onde vocês moram, concluí olhando para o casal, vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel. Afinal, ele sempre foi meu. O que se seguiu foi uma explosão de indignação. Rafael gritava sobre processos judiciais. Carolina chorava, dizendo que eu não poderia fazer isso com minha própria filha. Teresa vociferava que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Apenas Pedro e Júlia permaneciam em silêncio, testemunhando com respeito o momento em que eu finalmente tomava as rédeas do que era meu por direito. Quando o tumulto inicial diminuiu, anunciei as mudanças na estrutura societária da empresa. Pedro assumiria 70% das ações, tornando-se o acionista majoritário. Carolina manteria 10%, não por merecimento, mas porque, apesar de tudo, continuava sendo minha filha.
Os 20% restantes seriam divididos entre executivos-chave, incluindo Júlia. Isso é completamente injusto, protestou Carolina, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Sou sua primogênita. Tenho direito a pelo menos metade de tudo. Direito? Repeti, mantendo a voz calma apesar da tempestade emocional que a palavra provocou em mim. Que direito exatamente? O direito de nascer como minha filha? E que obrigações vêm com esse direito, Carolina? Respeito? Gratidão? Lealdade? Em algum momento você honrou essas obrigações? Ela não tinha resposta para isso. Rafael, percebendo que a situação estava irremediavelmente perdida, mudou de tática. Alice, vamos ser razoáveis. Certamente podemos chegar a um acordo que beneficie a todos. Talvez uma joint venture entre nossos empreendimentos, uma fusão que potencialize o valor. Não haverá negociação, Rafael. As decisões já estão tomadas, os documentos registrados. Quanto aos empréstimos não autorizados, vocês têm duas opções: devolver o dinheiro com juros de mercado em 90 dias ou enfrentar um processo criminal por apropriação indébita. Teresa, que até então alternava entre explosões de indignação e tentativas de intimidação, levantou-se abruptamente. Você vai se arrepender disso, Alice Monteiro. Ninguém cruza a família Albuquerque sem consequências. Olhei-a diretamente nos olhos, sem piscar. Estou tremendo de medo, Teresa. Quase tanto quanto tremi quando cheguei ao Brasil fugindo da guerra com apenas a roupa do corpo e sem falar uma palavra de português. Ou quando criei uma filha sozinha trabalhando em 3 empregos diferentes. Ou quando abri meu primeiro restaurante sem ter ideia se sobreviveria ao primeiro mês. Meu sarcasmo a atingiu como um tapa. Teresa recolheu sua bolsa Chanel e saiu batendo a porta. Rafael a seguiu rapidamente, murmurando ameaças veladas sobre processos e retaliações. Carolina foi a última a levantar-se. Seu rosto estava transformado pela raiva e pela humilhação, tão diferente da filha que um dia embalei em meus braços. Mãe, não faça isso. Por favor, implorou, sua voz quebrando levemente. Somos família. Sim, somos. E família respeita a família, Carolina. Família honra os sacrifícios feitos, reconhece o caminho percorrido. Família não dá sandálias de 25 diários para a mãe que passou noites sem dormir para lhe dar tudo, enquanto presentei a sogra com um carro de luxo comprado com dinheiro dessa mesma mãe. Suas lágrimas caíam livremente agora, borrando a maquiagem cara. Por um momento, vislumbrei nela a menina que um dia fora, vulnerável, insegura, desesperada por aprovação. Mas assim como veio, a imagem se foi, substituída pela mulher calculista em que ela havia se transformado. Você vai se arrepender, disse ela finalmente, repetindo o refrão de Teresa. Quando perceber que está sozinha, que jogou fora sua única filha por causa de um presente estúpido, vai me ligar implorando perdão. Talvez, respondi honestamente. Mas prefiro o risco de me arrepender da minha decisão do que a certeza de me arrepender da minha inação. Quando a porta se fechou atrás dela, a sala ficou em silêncio. Pedro se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Um gesto simples de solidariedade que valeu mais que 1000 palavras. Júlia sorriu com aprovação discreta. Dr. Maurício começou a recolher os documentos, sua expressão profissional mascarando qualquer julgamento pessoal sobre o drama familiar que acabara de testemunhar. Você está bem? Perguntou Pedro, sua voz cheia de preocupação genuína. Estou em paz, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade daquela afirmação. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente em paz. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa, como era inevitável em se tratando de figuras públicas como nós. As fotos de Carolina e Rafael saindo da mansão com as malas caíram nas redes sociais, gerando uma onda de especulações e fofocas nos círculos sociais de São Paulo. Alguns me pintavam como uma mãe cruel e vingativa, outros como uma empresária perspicaz protegendo seu império de aproveitadores. A verdade, como sempre, era mais complexa que qualquer manchete poderia capturar. Carolina tentou me ligar dezenas de vezes nas semanas seguintes. A princípio, ignorei todas as chamadas. Precisava de distância, de tempo para fortalecer minha resolução.
Quando finalmente atendi, quase um mês depois, ela estava chorando. Mãe, não faz isso. Por favor, Rafael e eu estamos morando em um apartamento alugado. Ele está com problemas nos negócios. Os investidores estão recuando. Não temos para onde ir. Seu desespero era palpável, mas notei que não havia menção de arrependimento, de reconhecimento do erro, apenas do desconforto das consequências. Mesmo assim, senti meu coração de mãe apertar. Carolina, você fez suas escolhas. Agora precisa lidar com as consequências delas. Mas você é minha mãe. Deveria me perdoar, me ajudar. E você é minha filha. Deveria me respeitar, ser grata pelo que construí para você. O silêncio que se seguiu foi revelador. Mesmo agora, mesmo diante da ruína que suas próprias ações haviam causado, Carolina não conseguia reconhecer seu erro. Sua visão de mundo estava irremediavelmente distorcida pelos anos de privilégio, pela influência tóxica de Rafael e Teresa. Vou desligar agora, disse finalmente. Cuide-se, Carolina. Foi nossa última conversa por muitos meses. Soube, através de Pedro, que Rafael e ela haviam se separado. Sem o dinheiro e o status que o unia à minha filha, ele rapidamente encontrou outra parceira, a herdeira de uma rede de hotéis, pelo que soube. Teresa, por sua vez, teve que vender o Mercedes para cobrir dívidas após um processo movido por investidores enganados por seu filho. 5 anos se passaram desde aquele fatídico Dia das Mães. Muita coisa mudou. Pedro agora administra com maestria a maior parte da rede, expandindo-a para novos mercados com um respeito pela tradição que me enche de orgulho. Inauguramos recentemente nossa primeira unidade internacional, em Lisboa, um retorno poético às raízes italianas que cruzaram o oceano décadas atrás. Eu, aos 73 anos, ainda mantenho uma participação ativa na empresa, embora em ritmo reduzido. Passo mais tempo em minha casa em Ubatuba, onde planto ervas aromáticas e desenvolvo novas receitas que talvez, um dia, se juntem ao cardápio dos restaurantes. É uma vida tranquila, preenchida por pequenas alegrias. O cheiro do mar pela manhã, o sabor de um molho perfeitamente equilibrado, a visita semanal de Pedro e sua esposa. Quanto a Carolina, nossa relação teve um lento e complicado processo de reconstrução. O primeiro passo veio cerca de 2 anos após o rompimento, quando ela apareceu inesperadamente na minha porta em Ubatuba. Estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, vestindo roupas simples que jamais teriam feito parte do seu guarda-roupa antes. "Posso entrar?" perguntou, a voz desprovida da arrogância de outrora. Hesitei, mas acabei dando um passo para o lado, permitindo sua passagem. Sentamos na varanda, o mar como testemunha silencioso de nossa tentativa de reconexão. "Eu estava errada", disse ela finalmente, após longos minutos de silêncio desconfortável. Não sobre tudo, mas sobre muitas coisas. Principalmente sobre o que realmente importa na vida. Não respondi, deixando que continuasse no seu próprio ritmo. Quando tinha tudo, a mansão, as roupas de marca, as festas exclusivas, achava que era feliz, que tinha conquistado algo. Mas não era meu. Era tudo seu, construído com seu trabalho, seu suor. Eu apenas desfrutava sem merecer, sem contribuir. Era a primeira vez que a ouvia reconhecer isso. Senti algo desatar dentro de mim. Um nó de mágoa que começava, muito lentamente, a afrouxar. A queda foi educativa, continuou ela, com um sorriso triste. De repente, todas aquelas pessoas que nos adulavam, que frequentavam nossas festas, que diziam ser nossas amigas, desapareceram. Rafael foi o primeiro a ir embora, claro. Teresa me culpou por tudo. Disse que eu deveria ter administrado melhor a relação com você, que falhei como filha e como estrategista. "E o que você fez?" Perguntei curiosa sobre como ela havia sobrevivido. Voltei ao início. Peguei o dinheiro das minhas ações, aqueles 10% que você generosamente manteve comigo, e comprei uma pequena cafeteria em Pinheiros. Está indo bem, na verdade. Nada comparado aos seus restaurantes, claro, mas é meu, realmente meu, construído com meu próprio esforço. Senti uma onda de orgulho inesperado. Talvez houvesse mais de mim em Carolina do que eu imaginava.
aquela resiliência, aquela capacidade de recomeçar do zero. Não estou aqui para pedir dinheiro, apressou-se em esclarecer. Nem para voltar ao que éramos antes. Só queria que soubesse que entendi a lição. E que sinto sua falta. Passamos a tarde conversando. Realmente conversando. Talvez pela primeira vez em décadas. Havia mágoas profundas de ambos os lados. Feridas que levariam tempo para cicatrizar completamente. Mas era um começo. Hoje, nossa relação é de respeito mútuo. Não a intimidade idealizada de mãe e filha, mas um equilíbrio saudável entre duas mulheres adultas que aprenderam lições difíceis sobre família, ambição e valores. Carolina administra agora 3 cafeterias bem-sucedidas, construídas inteiramente por seu próprio mérito. Ocasionalmente, almoçamos juntas, trocamos conselhos profissionais, compartilhamos histórias sobre nossos respectivos negócios. Beatriz, minha neta que hoje tem 16 anos, passa um fim de semana por mês comigo em Ubatuba. Juntas preparamos as receitas da bisavó que ela nunca conheceu, mantendo viva a tradição que quase se perdeu. Vejo nela o melhor de nossa linhagem, a determinação, a paixão pela comida, mas também uma sabedoria emocional que nem eu nem Carolina possuíamos na idade dela. Quanto àquelas sandálias de 25 reais, elas ocupam um lugar de honra em meu closet. Não pelo conforto que proporcionam aos meus pés cansados, mas pelo valor inestimável da lição que me ensinaram. Observe como as pessoas te tratam quando acham que não precisam mais de você. Ali está a verdadeira essência delas. A vida me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha, é compromisso diário, é valorização mútua. Que riqueza não é apenas dinheiro no banco, é propósito, é legado. É a diferença que fazemos na vida dos outros. E que nunca é tarde demais para redesenhar os contornos da própria história, para proteger o que construímos com tanto suor, para exigir o respeito que merecemos. Se há uma mensagem que gostaria de deixar para quem me ouve, é esta. Seu valor não diminui porque alguém não consegue enxergá-lo. Não permita que a ingratidão dos outros apague sua luz ou diminua suas conquistas. E lembre-se sempre, às vezes um presente de 25 trauris pode valer mais que todos os carros de luxo do mundo, pelo que ele revela sobre quem somos e sobre como somos vistos por aqueles que dizem nos amar. Esta é a minha história. Uma história de sandálias e Mercedes, de restaurantes e traições, de quedas e recomeços, mas acima de tudo, uma história sobre descobrir que, mesmo aos 68 anos, nunca é tarde demais para dizer não à desvalorização e sim ao amor próprio. E você, o que faria no meu lugar? Teria tomado a mesma decisão? Acredita que fui dura demais? Ou talvez não o suficiente? Compartilhe também suas próprias experiências com ingratidão familiar e como lidou com elas. E não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou, para mais histórias como a minha. Sua interação significa muito. Cada comentário, cada like é um reconhecimento de que nossas histórias importam, de que nossas experiências podem iluminar o caminho de outros. Hoje, 5 anos depois daquele fatídico Dia das Mães, minha vida está completamente transformada. Quando olho para trás e revejo tudo o que aconteceu, percebo que aquele momento aparentemente pequeno, receber uma sandália de 25 reais, enquanto minha filha presenteava a sogra com um carro de 300 reais, foi na verdade um divisor de águas. O instante exato em que decidi reescrever minha história aos 68 anos de idade. Cresci no Brás, filha de imigrantes italianos que mal conseguiam pagar o aluguel. Comecei a trabalhar aos 12 anos em uma cozinha de restaurante, sonhando com um futuro melhor. Quando Antônio me abandonou com Carolina pequena, trabalhei em 3 empregos simultaneamente para garantir que minha filha tivesse tudo que eu nunca tive: boa educação, roupas de marca, oportunidades. Sacrifiquei noites de sono, fins de semana, saúde, tudo em nome de um futuro brilhante para nós duas. Com muito suor e determinação, consegui abrir meu primeiro restaurante na Muca, Os Sabores da Nona. O sucesso veio gradualmente, e aquele pequeno estabelecimento se transformou em uma rede com 18 unidades espalhadas pelo Brasil. Construí um império gastronômico do zero,
com as receitas da minha avó e uma ética de trabalho inabalável. Mas enquanto eu construía esse império, falhei em perceber que estava criando uma filha que não valorizava o caminho percorrido, que via meu trabalho como algo menor, algo do qual se envergonhar nos círculos requintados que passou a frequentar após se casar com Rafael Rezende, filho da socialite Teresa Albuquerque. Permitir que Carolina crescesse com todos os privilégios que eu nunca tive, talvez tenha sido meu maior erro. Ela nunca aprendeu o valor do trabalho árduo, da persistência, da gratidão. Quando aquele Dia das Mães chegou, a diferença gritante entre os presentes foi apenas a manifestação visível de um problema muito mais profundo. As sandálias de 25 ares simbolizavam como Carolina realmente me via. Uma mulher simples, prática, alguém que não merecia luxo ou consideração especial, apesar de ter proporcionado todo o estilo de vida que ela agora desfrutava. Enquanto isso, o Mercedes de 300 mil reais para Teresa representava tudo o que Carolina aspirava a ser: sofisticada, privilegiada, parte de uma elite que sempre me olhou com desdém, apesar do meu sucesso financeiro. O que descobri depois foi ainda mais devastador. O carro havia sido comprado com dinheiro da minha própria empresa, através de empréstimos não autorizados feitos por Rafael. Carolina e ele estavam secretamente planejando abrir uma rede de restaurantes concorrente usando minhas receitas tradicionais de família. A mansão onde viviam, que orgulhosamente apresentavam como conquista própria, era na verdade minha propriedade, um presente de casamento que eles haviam distorcido em sua narrativa. Naquele momento, decidi que era hora de agir. Atualizei meu testamento, removendo Carolina como herdeira principal e designando meu filho Pedro, que sempre demonstrou compromisso e respeito pelo que construí, como beneficiário de 70% das ações. Contratei uma auditoria que revelou o verdadeiro alcance dos abusos financeiros e da traição. A confrontação foi inevitável e dolorosa. Convoquei uma reunião familiar onde expus tudo o que havia descoberto, desde os desvios financeiros até as mensagens onde debochavam das minhas origens humildes. Dei a Carolina e Rafael 30 dias para desocuparem a mansão. Formalizei os empréstimos não autorizados, exigindo devolução com juros de mercado. Foi o dia em que finalmente coloquei limites claros, protegendo não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade. As consequências foram imediatas. Rafael abandonou Carolina assim que percebeu que o dinheiro havia acabado. Teresa a culpou pela perda de status e privilégios. Minha filha, pela primeira vez na vida, teve que enfrentar o mundo real sem a rede de segurança que eu sempre proporcionei. Surpreendentemente, essa queda foi transformadora para ela. 2 anos depois, Carolina reapareceu na minha porta em Ubatuba, não para pedir dinheiro, mas para reconhecer seus erros. Com os 10% das ações que mantive em seu nome, ela abriu uma pequena cafeteria em Pinheiros, construindo algo genuinamente seu pela primeira vez na vida. Hoje, nossa relação foi reconstruída sobre novas bases. Não a intimidade idealizada de mãe e filha, mas um respeito mútuo entre 2 mulheres adultas que aprenderam lições difíceis. Carolina administra 3 cafeterias bem-sucedidas. Pedro comanda a maior parte da rede Sabores da Nona com uma mistura perfeita de inovação e respeito pela tradição. Minha neta Beatriz, agora com 16 anos, passa fins de semana comigo aprendendo as receitas da família, mantendo vivo o legado que quase se perdeu. Quanto a mim, aos 73 anos, encontrei um equilíbrio que nunca pensei ser possível. Ainda participo ativamente da empresa, mas em ritmo reduzido. Passo mais tempo em minha casa em Ubatuba, experimentando novas receitas e desfrutando da paz que vem de saber que meu legado está seguro nas mãos de quem verdadeiramente o valoriza. As sandálias de 25 ainda ocupam um lugar especial no meu closet. Não pelo conforto que proporcionam, mas pela valiosa lição que me ensinaram. Observe como as pessoas te tratam quando acham que não precisam mais de você. Ali está a verdadeira essência delas. Essa jornada me ensinou que nunca é tarde demais para estabelecer limites, para exigir respeito, para proteger o que construímos com tanto esforço. Que família não é apenas sangue, é reconhecimento mútuo, é gratidão, é honrar o caminho percorrido por aqueles que vieram antes de nós. Se você está enfrentando situações semelhantes,
talvez uma ingratidão familiar, um desequilíbrio nas relações, pessoas que tomam mas nunca dão em troca, saiba que você tem o direito de redesenhar essas dinâmicas. Não importa sua idade, sua história prévia, os padrões estabelecidos. Você merece respeito e reconhecimento, especialmente daqueles que mais se beneficiaram dos seus sacrifícios. Compartilhar esta história não foi fácil. Reviver esses momentos dolorosos, essas traições, essas descobertas, tudo isso mexeu com emoções profundas que guardo comigo. Mas acredito que nossas experiências mais difíceis podem ser faróis para outros que estão passando por situações semelhantes. Por isso, peço que compartilhem nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação de ingratidão familiar? Como lidaram com isso? Teriam tomado a mesma decisão que eu ou teriam feito diferente? Seus relatos podem ajudar outras pessoas que estão assistindo e se identificando com esta história. E se este relato tocou você de alguma forma, se trouxe reflexões sobre suas próprias relações familiares, peço que deixe seu like e se inscreva no canal Vovó Lembrou. Cada novo inscrito nos motiva a continuar trazendo histórias reais como esta. Histórias de superação, de amor próprio, de transformação pessoal, mesmo quando o mundo diz que é tarde demais para mudar. Ativar o sininho de notificações também é importante para não perder nossos próximos vídeos. Temos histórias incríveis de pessoas que, como eu, reescreveram seus destinos quando todos achavam que o script da vida delas já estava definido. Sei que muitos canais pedem isso, mas gostaria de fazer um pedido especial. Se esta história significou algo para você, considere nos apoiar através do Valeu Demais, aquele botão que permite fazer uma pequena doação para ajudar a manter este canal no ar. Produzir estes vídeos tem custos significativos, desde equipamentos de gravação até a pesquisa e preparação das histórias. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade diariamente. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas que, como eu, precisam ouvir que não estão sozinhas, que não são as únicas a enfrentar a ingratidão daqueles que mais amamos, que também merecem reescrever suas histórias nos seus próprios termos. Nestes últimos 5 anos, aprendi que a verdadeira riqueza não está no número de restaurantes que possuímos ou no valor das nossas contas bancárias. Está nas relações genuínas, no respeito mútuo, na capacidade de sermos vistos e valorizados por quem realmente somos. Uma sandália de 25 matars me ensinou uma lição que nenhum MBA ou curso de gestão poderia ensinar. Seu valor não é determinado por quanto os outros estão dispostos a gastar com você, mas por quanto você está disposto a investir em si mesmo, em seu respeito próprio, em sua dignidade. Aqui é Alice Monteiro, aos 73 anos, ainda aprendendo, ainda crescendo, ainda acreditando que cada dia é uma nova oportunidade para sermos mais fiéis a nós mesmos e aos valores que realmente importam. Obrigada por me ouvirem. Espero encontrá-los no próximo relato do Vovó Lembrou.